E aí, pessoal, tudo bem? Existem alguns ângulos na matemática que são muito utilizados em problemas, aparecem bastante. Esses ângulos são chamados de ângulos notáveis. São eles o 30 graus, o 45 graus e o 60 graus. Nessa aula, a gente vai aprender a como obter os valores de seno, cosseno e tangente desses três ângulos aqui e depois montar uma tabela resumo no final. Vamos lá? Beleza, gente. Então, vamos obter os valores. Provavelmente, você já deve ter visto isso na escola, lá no ensino básico. Né? Você deve ter decorado uma tabelinha para seno de 30, 45 e 60. Tem uma musiquinha para guardar ela. Mas o que a gente vai fazer aqui é mostrar o porquê daqueles valores. A gente vai montar a tabela no final, mas vamos demonstrar aqueles valores primeiro. Beleza? Vamos começar com o ângulo de 45 graus. Esse ângulo de 45 graus, você pode encontrá-lo nas figuras geométricas mais famosas num quadrado, quando você traça a diagonal dele. Então pega aqui um quadrado de lado L e vou traçar uma diagonal. A gente já viu lá na aula de Teorema de Pitágoras que a diagonal de um quadrado de lado L mede sempre L raiz de 2. Lembra que eu falei que a gente ia usar? Vamos usar agora. Quando eu traço a diagonal, ela divide meu quadrado em dois triângulos, retângulos, e esse ângulo, cada um deles aqui está dividido na metade. Se o ângulo inteiro era 90, metade é 45. Então, olha lá, apareceu o ângulo de 45 graus. E agora eu posso, usando o triângulo retângulo que a gente formou, descobrir o seno, cosseno e a tangente dele. Então, olha só, o seno de 45, a gente já viu que é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é o L e a hipotenusa é o L raiz de 2. Posso simplificar L com L, né? Vai ficar 1 sobre raiz de 2. Já seria o valor do seno. Só que a gente não costuma usar raízes quadradas no denominador das frações. A gente costuma racionalizar isso. E para fazer isso, a gente multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Então, eu multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo. Em cima vai ficar 1 vezes raiz de 2, que é raiz de 2. Embaixo vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar raiz de 4, que é o próprio 2, né? Praticamente, quando você tem uma raiz quadrada multiplicada por ela mesma, a raiz vai sumir. Então ficou raiz de 2 sobre 2. Esse é o seno de 45 graus. E o cosseno? Bom, o cosseno de 45, vamos olhar aqui o triângulo retângulo. É o cateto adjacente, que é L, sobre a hipotenusa, que é L raiz de 2. Tá vendo que deu igualzinho lá em cima? Então as contas que eu vou vir pela frente são as mesmas. Então vou pular essa parte toda e a gente já sabe que vai dar a mesma coisa, raiz de 2 sobre 2. Tanto o seno quanto o cosseno valem raiz de 2 sobre 2, com um ângulo de 45 graus. Legal, né? E a tangente de 45 graus? A tangente, olha o triângulo, é cateto oposto sobre cateto adjacente. No nosso caso, L sobre L, que qualquer coisa dividido por ela mesma dá sempre 1. Tangente de 45 é 1. Então, olha que interessante. A gente pegou uma figura geométrica de lado qualquer, L, não tem nada numérico aqui. É que no quadrado a gente já sabe que a diagonal tem essa relação que sempre vale L raiz de 2. Criamos um triângulo retângulo com o ângulo que a gente queria ali dentro, de 45 graus, e aí a gente conseguiu obter todas as razões trigonométricas do 45 graus. Beleza? Vamos fazer agora a mesma coisa com 30 graus e 60 graus. Só que para o 30 graus e 60 a gente não consegue obter dentro de um quadrado. Mas a gente pode obter a partir de um triângulo equilátero. Vamos desenhar aqui um triângulo equilátero, de lado L também. Então os três lados medem a mesma coisa, né? Triângulo equilátero é isso. Onde que a gente obtém ângulos de 30 e 60 aqui? Bom, todos os três ângulos do meu triângulo equilátero medem 60. Porque no triângulo equilátero, além dele ter os três lados iguais, ele tem os três ângulos internos iguais também. E se a soma total dos ângulos de um triângulo é 180, e os três são iguais, então é só dividir 180 por 3, que dá 60. Né? Todos os três ângulos medem 60. De onde surge o 30? Bom, esse 30 surge quando eu traço uma altura do triângulo. Quando eu traço uma altura, ele divide a base do triângulo em duas partes iguais, então era L, virou L sobre 2 nas duas partes. E além disso, esse ângulo ficou dividido em duas partes iguais também. Se era 60, ficou 30 e 30. Beleza? Além disso, olha só, a altura do triângulo equilátero eu já coloquei aqui como sendo L raiz de 3 sobre 2.
Essa é uma fórmula que a gente mostrou lá na aula de Teorema de Pitágoras. Todo triângulo equilátero tem altura medindo o lado multiplicado por raiz de 3 sobre 2. Beleza? Esse ângulo aqui a gente já viu, acabou de mostrar que é 60 graus, né? Que seria o 180 sobre 3. Esse aqui seria 60, dividido em duas partes, ficariam 30. Então, esse triângulo retângulo aqui, ó, em azul, é o que vai me possibilitar calcular o seno, cosseno e a tangente de 30 graus e de 60 graus. Vamos fazer o de 30, ó. Qual que é o seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, né? O cateto oposto, no nosso caso, é L sobre 2 e a hipotenusa é L. Então, é só fazer essa divisão. Aí, quando você tem uma fração com fração, né? Fração em cima de fração, você pega o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Então, o de cima é L sobre 2, o de baixo, aqui era como se fosse L sobre 1, né? Inverte, fica 1 sobre L. Aí cancela os L's e dá 1 sobre 2, então. Seno de 30 é meio. É um número bonitinho. Seno de 30 acho que é a razão trigonométrica que a gente vai mais usar. Seno de 30. De 30 graus, né? Agora, repare que esse seno de 30 graus é a mesma coisa que o cosseno de 60, né? A gente viu numa relação trigonométrica, numa propriedade lá da aula anterior, que o seno de um ângulo é sempre igual ao cosseno do complementar. E o 30 e o 60 graus são complementares, né? 30 mais 60 dá 90. Então o seno de 30 é a mesma coisa que o cosseno de 60. Você também poderia observar aplicando aqui, ó, cosseno de 60 é cateto adjacente, que é o L sobre 2, sobre a hipotenusa L. Você chegaria na mesma conta. Beleza? Agora vamos para o cosseno de 30. O cosseno de 30 é cateto adjacente sobre hipotenusa. O adjacente é L raiz de 3 sobre 2 e a hipotenusa L. Aí eu pego o de cima, né, a fração de cima, multiplico pelo inverso do de baixo, igual a gente fez lá em cima. Repare que dá para simplificar L com L. Em cima ficou raiz de 3 vezes 1, que é raiz de 3, e embaixo ficou só o 2. Raiz de 3 sobre 2. E aí, do mesmo jeito que a gente fez lá em cima, o cosseno de 30 é a mesma coisa que o seno de 60. Cosseno de um ângulo é igual ao seno do complementar. Que também você poderia observar aplicando aqui, ó, seno de 60, cateto oposto sobre hipotenusa, você chegaria na mesma conta. Beleza? Então olha só, o seno, o cosseno, tanto de 30 graus quanto de 60 graus já estão obtidos. Falta só as tangentes. Vamos calcular a tangente de 30. A tangente de 30 é cateto oposto, que é L sobre 2, sobre o cateto adjacente, que é o L raiz de 3 sobre 2. Aí eu pego a fração de cima e multiplico pelo inverso do de baixo. Cancelo L com L, cancelo 2 com 2. Ficou só um... Aqui em cima, quando você cancela, é um cancelamento de divisão, né? Então fica 1. Um aqui, que multiplicando dá 1. E embaixo fica só o raiz de 3. A gente, de novo, não costuma deixar a raiz quadrada no denominador. A gente costuma racionalizar isso. E aí eu multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo. E em cima vai ficar a raiz de 3 vezes 1, que é a raiz de 3. E embaixo fica 3, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Essa é a tangente de 30. E a tangente de 60? Eu poderia aplicar a propriedade, mas aqui eu acho que é mais fácil observar. Tangente de 60 é o cateto oposto, que é o L raiz de 3 sobre 2, sobre o cateto adjacente, que é o L sobre 2. Pega a fração de cima, L raiz de 3 sobre 2, multiplica pelo inverso do de baixo, vira 2 sobre L. Cancela os L's, cancela os 2 e vira só raiz de 3. Pronto, está aqui a tangente de 60. Então obtivemos seno, cosseno, tangente de 30, 45 e 60, que são o que a gente chama de ângulos notáveis. São os ângulos que vão mais aparecer e são os valores que você precisa saber de cabeça. Você precisa saber esses valores. Se você não souber, você já sabe como chegar. O objetivo da aula, inclusive, é esse. Ah, não lembro como é que é o seno de 30. Então você já sabe de onde surgiu. Ah, surgiu um triângulo aqui lá. Talvez você consiga chegar por si mesmo. Beleza? Com esses valores, a gente consegue montar uma tabela resumo, que é a tabela famosona dos ângulos notáveis. Um jeito de guardar essa tabela, tem uma musiquinha, mas eu não vou cantar a musiquinha, mas basicamente é pensar no seguinte, você coloca lá 30, 45 e 60, depois seno, cosseno e tangente. Repare que tanto o seno quanto o cosseno são todas frações. Aqui era 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, tudo fração e tudo sobre 2. Então todos os denominadores são 2. E aí em cima, olha só, 1, 2, 3, embaixo 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2.
E aí em cima tem raízes quadradas em todos os valores. A raiz de 1 você não precisa escrever, porque a raiz de 1 é o próprio 1, mas depois aparece a raiz de 2, o raiz de 3, aqui você coloca a raiz de 3, raiz de 2, e o raiz de 1 você não precisa colocar, porque a raiz de 1 é 1. Beleza? Então, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, e raízes no numerador. E na tangente? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Fica até meio sonoro, né? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza? Então, com isso a gente obtém a tabelinha que resume todos os valores que a gente demonstrou ali atrás. E aí, para fechar a aula, para não parar só nessa parte mais teórica, digamos assim, vamos fazer dois exemplos. No exemplo 1, eu dou um triângulo retângulo e peço a medida do x, em duas figuras diferentes. No primeiro triângulo, eu tenho um ângulo de 30 graus. E o que eu quero? Eu quero um cateto desse triângulo. Ele me deu a hipotenusa. Esse cateto que ele quer é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, né? E o que ele me deu foi a hipotenusa. Qual que é a relação entre cateto oposto e hipotenusa? É o seno, né? Então aqui eu tenho o seno de 30 sendo igualado a x sobre 20. Cateto oposto sobre hipotenusa. E aí o seno de 30 eu tenho que saber de cabeça. A gente acabou de demonstrar, se você lembra bem, é meio, né? Então eu posso falar que meio é igual a x sobre 20. Multiplica em cruz, né? Fica 2x igual a 20, x igual a 10. Fechou? Aqui no segundo triângulo. No segundo triângulo eu tenho um ângulo de 45 graus. Eu tenho um cateto que mede 6, que é o cateto adjacente ao ângulo que me foi dado, e eu quero a hipotenusa. Relação entre cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então eu vou usar aqui o cosseno de 45 graus e vou igualar a 6 sobre x, cateto adjacente sobre hipotenusa. No lugar de cosseno de 45, eu vou usar o valor conhecido, que a gente acabou de descobrir, que é o raiz de 2 sobre 2. E aí iguala a 6 sobre x. Multiplica em cruz, fica x vezes raiz de 2 igual a 12, né? Aí é só passar esse raiz de 2 dividindo. Vai ficar 12 sobre raiz de 2. E aí é aquela mesma coisa, a gente não costuma deixar a raiz quadrada embaixo, no denominador. Então eu multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo, vai ficar 12 raiz de 2 sobre 2. E aí dá para simplificar o 12 com 2, fica 6, 6 raiz de 2. Esse é o valor de x que ele pediu. Beleza? E para fechar, a gente usou uma questão com seno, outra com cossenos, aqui eu vou usar tangente. Eu dou uma figurinha aqui, ó, e eu peço a altura, olha lá, determine a altura do edifício da figura abaixo, sabendo-se que, a 100 metros da sua base, seu topo é visto sob um ângulo de 60 graus. Então você pega aqui, ó, tem aqui o edifício, né? Esse edifício é perpendicular ao chão, a menos que ele seja lá a Torre de Pisa, né? Mas não é o caso aqui. Os edifícios fazem 90 graus com o chão. Aí eu estou pegando 100 metros de distância. E se eu pegar 100 metros de distância e observar, essa observação fica a 60 graus. E aí, com base nisso, ele pergunta quanto que vale a altura do edifício. A altura do edifício, que eu chamei aqui de H, é como se fosse o cateto oposto aos 60 graus, né? E o que eu tenho de informação é o cateto adjacente. A relação entre cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Eu vou usar aqui então a tangente de 60 graus. Sendo igualada a h sobre 100. A tangente de 60 está tabelada, a gente acabou de demonstrar, vale raiz de 3. Então é só trocar por raiz de 3, igualando a h sobre 100. E aí é só passar o 100 multiplicando. Fica h igual a 100 raiz de 3 metros, né? Nessa questão tem unidade. A distância aqui era em metros, então a altura fica em metros também. Fechou, gente? Então, isso é o que eu queria mostrar para vocês a respeito dos ângulos notáveis. Ficamos por aqui. Nas próximas videoaulas a gente vai dar continuidade ao estudo de trigonometria. São mais, acho que 4 ainda que a gente vai fazer para terminar a trigonometria e as funções trigonométricas, que é o foco de cálculo. 4 ou 5? Acho que vão ser 4. Vocês vão ver, né, daqui a pouquinho. Então ficamos por aqui, gente. Até mais. Tchau para vocês.